Boa tarde, crianças. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre verbete. Essa é uma das atividades que está proposta no livro Ler e Escrever, né? Faz parte da matéria do terceiro ano. Então vocês podem estar se perguntando o que é um verbete? Esse nome diferente, né? Que até então vocês acham que nunca viram. O verbete, ele nada mais é do que um resumo. Sabe quando a gente pega um livro, tem aquele texto enorme e normalmente os professores pedem para vocês marcarem o que vocês acham de mais importante naquele texto? Então, com essas marcações, é possível a gente escrever um novo texto, menor, com informações mais compactas, que quem ler já vai ter uma ideia bem precisa do assunto que nós estamos falando. Então, ó, o texto que eu escolhi é o texto do Ler e Escrever, o título dele é Bicho-Pau. Então, eu peguei o texto do jeito que ele estava lá no livro, só que eu já marquei aqui com um marca-texto o que eu achei de mais importante. Isso vocês vão precisar fazer no livro de vocês também. Só que as marcações vocês vão fazer de acordo com o que vocês acharem mais importante, tá? Agora eu vou fazer a leitura desse texto, prestem bastante atenção e depois nós vamos desenvolver a atividade. Então, bicho-pau. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu este apelido devido às semelhanças que possuem com fragmentos de madeira, podendo também ser confundido com uma folha seca balançando ao vento. Então, ele recebeu esse nome justamente pela semelhança que ele tem com aqueles gravetinhos que a gente vê, normalmente em jardim. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore ou em pequenos arbustos, sem ser percebido. Para não ser apanhado por seus predadores, que são principalmente as aves. Então, quem come o bicho-pau são as aves. É delas que eles precisam se defender. E como disse aqui, ó, nesse início, eles se defendem se mantendo totalmente imobilizado, que é onde vai fazer com seus predadores fiquem na dúvida. Será que isso é um graveto? Será que isso é um pedacinho de madeira? Ou será que é um inseto que eu posso me alimentar? Ele se utiliza dessa camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Phasmatodea. O bicho-pau se reproduz através de ovos, que são lançados pelas fêmeas em várias direções. Assim como os recém-nascidos podem se disseminar em muitas regiões e longe da mãe, que simplesmente os largam na terra. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir deste momento, o bicho-pau é denominado de ninfa. Sua aparência já é bastante parecida com a de um inseto adulto. Então, pessoal, o bicho-pau, ele já nasce muito parecido com o que ele vai ser quando adulto. Então, ele não é um inseto que sofre metamorfose, tá? Metamorfose é quando o inseto nasce de uma forma e ele vai se evoluindo, se modificando até ficar da forma que ele vai ser quando adulto. Diferente disso, o bicho-pau, ele já nasce muito parecido com o que ele será quando adulto. Foi observado que algumas espécies exibem comportamento de se jogar ou pular ao serem tocados. As fêmeas dessa espécie, quando ameaçadas, podem abrir as asas e fazer um barulho. Já os machos, por possuírem asas maiores, voam quando se sentem ameaçados. A defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados, e antes da fase adulta, quando ainda são ninfas, a perna perdida pode crescer novamente. Olha que curioso, se um inseto, quando filhote, perde a sua perninha, ela pode estar se desenvolvendo e crescendo novamente. Na fase adulta, os machos são diferentes das fêmeas.
São menores, mais magros e possuem asas. Os machos vivem cerca de 18 meses, enquanto as fêmeas podem viver mais ou menos 30 meses. Olha que curioso isso daqui também. Olha o tempo de vida deles, como é diferente, né? Por exemplo, aqui está dizendo os machos vivem 18 meses e as fêmeas podem chegar a 30 meses. Lembrando que um ano tem 12 meses. Se as fêmeas podem viver até 30 meses, elas podem viver um ano que é 12, com o segundo ano 24 meses e não chega ao terceiro ano. Então, uma fêmea pode viver até 2 anos e meio. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Ó, aqui eu tenho uma régua, vou mostrar para vocês. 22 centímetros vai deste dedo até este daqui. Olha o tamanho que a fêmea pode atingir. Lembrando que nesse mesmo parágrafo apareceu para nós a informação de que as fêmeas são maiores do que os machos. Esses insetos preferem a vida noturna, ou seja, eles dormem durante o dia e durante a noite eles fazem as atividades deles. O seu meio ambiente natural são as florestas tropicais, nas quais são encontrados entre as folhas da vegetação local. Então, gente, o local onde eles vivem, onde há mais possibilidade de nós encontrarmos, são em florestas tropicais, tá? Sempre no meio da vegetação. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Por isso, nas regiões urbanas, eles podem ser vistos em goiabeiras e pitangueiras. Quando a gente fala de região urbana, nós estamos falando das cidades, né? Pode ser um parque, pode ser aquelas avenidas onde nós vemos árvores. Então, ali, se houver goiabeiras ou pitangueiras, pode ser que a gente encontre um bicho-pau, porque é delas que ele gosta de se alimentar. Apesar disso, ele nunca se multiplica o bastante para arruinar a agricultura. Nesse projeto que nós estamos fazendo, vocês vão conhecer vários insetos e alguns deles chegam a ser prejudicial para a agricultura, pois eles andam em bando e eles comem muita vegetação. Então, eles acabam agredindo as plantações, que não é o caso do bicho-pau. Então, agora, ó, aqui está o texto completo, né? Vocês viram que é um texto um pouco grande. E por que será que eu marquei algumas frases, alguns trechos? Eu marquei, como eu já disse para vocês, o que eu achei de mais interessante, o que eu achei de mais importante. Por exemplo, aqui nessas marcações, eu marquei do que ele se alimenta, eu marquei onde ele vive, eu marquei como são seus filhotes e marquei também algumas curiosidades. E agora, através dessas marcações, eu vou criar o meu verbete. Ou seja, eu não vou copiar esse texto aqui. Não, porque não tem sentido, né? Ele já foi escrito, já tá lá para quem quiser ler. Eu vou criar o meu texto, o meu verbete. O verbete, ele é um texto bem reduzido, que tem as informações mais importantes, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, para eu começar, eu preciso dar um título ao meu verbete, certo? Então, eu vou colocar o meu título como Curiosidades sobre o bicho-pau. Lembrando que o título é muito importante, porque a pessoa, através do título, ela já vai ter uma ideia do que esse texto vai dizer, né? Então, eu posso começar dizendo onde ele vive, não posso? Então, eu posso começar o meu texto dizendo assim.
Ó, então já comecei o meu texto dizendo onde eles moram. Esses pequenos insetos são encontrados principalmente em florestas tropicais. Essa informação aparece aqui, ó, no final do texto que eu estou me baseando, mas não tem problema, eu posso utilizar aqui no início, tá? Então, eu já disse, esses pequenos insetos são encontrados principalmente em florestas tropicais, sempre no meio da vegetação. Aqui eu já posso falar um pouquinho das características dele. Lembra que diz aqui, ó, no início do meu texto, por que ele tem esse nome? Porque ele se parece com um fragmento de madeira. Então eu já posso dizer isso aqui, tá? Pois se parece com fragmentos de madeira e pode ser confundido facilmente com uma folha Ó, então escrevi o primeiro parágrafo do meu texto. Olha quanta informação eu já coloquei. Esses pequenos insetos são encontrados principalmente em florestas tropicais, sempre no meio da vegetação, pois se parecem com fragmentos de madeira e podem ser confundidos facilmente com uma folha seca, o que serve para se camuflar e se proteger das aves, que são suas predadoras. Então, ó, nesse parágrafo eu já coloquei informações daqui. Eu já falei onde ele mora, o que ele come e já falei como que ele se protege na natureza também. Agora, eu posso ir para o segundo parágrafo. Eu posso dizer um pouquinho sobre os filhotes e sobre as diferenças entre machos e fêmeas. Ó, vou colocar a informação que aparece mais ou menos aqui, dizendo a quantidade de ovos, né, que as fêmeas colocam. Então, as fêmeas colocam seus ovos espalhados na terra e após 100 e 150 dias, os filhotes já nascem parecidos com o que serão quando adultos. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre machos e fêmeas.
aqui, ó, já falei mais um pouquinho sobre as características, né? Quando adultos, as fêmeas são maiores que os machos, podendo chegar a 22 centímetros e vivem mais, podendo chegar a 30 meses. Já os machos vivem 18 meses e possuem asas. Então aqui, ó, eu já falei bastante coisa sobre eles. Lembrando que o verbete deve ser um texto pequeno, com informações claras. Então eu já posso finalizar o meu texto aqui, tá? Porque eu já falei o que eu acho de mais importante, relembrando aonde ele mora, do que ele se alimenta. Ah, eu não coloquei o que ele se alimenta, né? Ah, vou colocar aqui embaixo. Nas zonas urbanas, né? Lembrando que zonas urbanas são as cidades. Podemos em goiabeiras Ó, então, finalizando aqui, eu coloquei nas zonas urbanas, podemos encontrá-los em goiabeiras e jabuticabeiras. E esses insetos não oferecem riscos à agricultura, que é a informação que nós temos aqui. Então, ó, lembrando, no meu verbete eu falei o que eles comem, onde eles moram, falei sobre os filhotes, falei sobre o tempo de vida e falei algumas curiosidades. Então, o meu verbete está pronto. Agora, eu quero ver o verbete de vocês, porque essa daqui é uma das próximas atividades que vocês deverão fazer, tá bom? Não só do bicho-pau, mas vão fazer de vários outros animais que nós vamos estudar. Até mais e bons estudos para vocês!